Olá pessoal, eu quero trazer um alerta muito importante para quem quer evitar uma enorme dor de cabeça. Eu quero convidar você para prestar muita atenção nesse alerta que eu vou trazer aqui, porque de tudo que eu já gravei, de tudo que eu já falei, não tem outro assunto do qual eu posso falar com propriedade do que esse assunto aqui que eu experimentei na minha vida. Então, o que eu vou dizer para você não é algo que eu ouvi falar, eu experimentei isso na minha vida. Por muitos anos eu venho acompanhando, observando essa estratégia do diabo para destruir pessoas, relacionamentos, famílias, comunidades, igrejas. Não se trata de traição, adultério, drogas, fornicação, esses pecados tão combatidos pelos religiosos. Aliás, isso que eu vou dizer aqui nem pecado é. Porém, se isso for feito da forma errada, não só te leva ao pecado, como acaba com a sua comunhão com Deus e destrói a sua vida. Dívidas, gastos não planejados, despesas improvisadas. Preste atenção porque tudo começa de forma muito sutil e até feliz. Mas quando você perde o controle e vai além da sua capacidade de pagar, aquilo se torna uma bola de neve. E se de repente você perde um emprego, clientes, enfim, se juntar as dívidas inconsequentes com uma crise financeira, desemprego ou coisa assim, daí você vai conhecer a face do diabo na sua vida. E não adianta correr para a igreja, se benzer, orar ou rezar, porque esse tipo de demônio parece que se alimenta do desespero da pessoa que entrou nisso. Porque quando você está devendo, os dias parecem voar. E quando você vê essas contas vão vencendo, outras vão aparecendo e tem aquelas coisas das quais você não pode deixar de consumir e vai amontoando tudo. Daí a alegria de viver vai embora. Você perde o sono. E com isso aumenta ainda mais a sua irritabilidade porque o seu organismo já não consegue mais descansar. Daí você ouve dizer de pessoas que receberam um milagre financeiro e com isso você tenta reanimar sua fé. Mas nada acontece. E agora piorou porque você é tentado a pensar que Deus se esqueceu de você. Mas depois de um tempo chateado com Deus, você se lembra que há crianças com câncer e que sofrem mais do que você. Daí você pede perdão a Deus por ser tão egoísta e esquecer que há pessoas que sofrem com crises piores que a sua. Porém, sua crise financeira continua. E a cada dia o cerco aperta mais. Seu telefone você já não tem mais, afinal são dezenas de ligações de cobrança que fazem diariamente que você precisa desligá-lo. Você começa a ter uma pequena noção do inferno, mas ainda não é. Você vai para a igreja e de repente por um momento você se conecta com Deus. Você ouve aqueles louvores maravilhosos. E por um breve instante se desliga da terra. Mas parece que o diabo, num determinado momento, espera você atingir o êxtase para então soprar no seu ouvido as suas dívidas que você tem que pagar na segunda-feira. Volta à memória a sua crise financeira e logo toda aquela atmosfera celestial desaparece como uma fumaça. E você volta para a terra. Mas depois vem a palavra e você ouve algum sermão do tipo o pequeno Davi que venceu seu gigante Golias. E logo você se projeta ali naquele cenário, vendo-se no lugar de Davi vencendo a sua crise. E você sai da igreja super animado. Mas a segunda-feira chega e com ela os telefonemas de cobrança. Nada de emprego, nada de mudança. Os dias se passam, a bola de neve aumenta e sua crise te atormenta ainda mais quando você vê que começa a passar necessidade, especialmente quando são necessidades básicas e você percebe que já não consegue comprar comida. Ou quando as crianças pedem para tomar um sorvete e você não tem R$1 no bolso. Coisas desse tipo tendem a tirar de você todo e qualquer estímulo para se ter uma relação conjugal.
E aí a crise aumenta, pois já não é mais só na área financeira, atinge também o emocional, relacional. O mais interessante é que em meio às dívidas e crise financeira, os dias passam rápido demais. E quando você vê, já estão acumulados 3 ou 4 aluguéis, parcelas de financiamento, os juros te comendo pela perna, seu crédito acabou e não há mais onde recorrer. Você briga com Deus, mas não adianta. Pelo contrário, parece que isso piora as coisas, pois se desconectar de Deus é lançar fora o fio de esperança que te resta, que te mantém vivo. Crise financeira e dívidas acumuladas te oprimem como um demônio que te atormentam dia e noite. Tiram-te o sabor da vida, a alegria de viver, a paz de espírito, o gosto pela comunhão, a fé, a esperança e o pior, te fazem pensar que Deus se tornou indiferente à sua dor. Mas não é. Uma prova disso é que muito antes de você nascer, Ele te deixou instruções para que você evite esse mal na sua vida. Veja o que diz a palavra de Deus em Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Isso é o que acontece quando a pessoa se mete em dívidas. Ele se torna escravo daquilo que ele contraiu. Provérbios 22, versículos 26 e 27 diz: Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Lembra que eu falei que a pessoa que se mete em dívidas perde o sono? Tá aí, ó, a palavra de Deus falando. Romanos capítulo 13, versos 7 e 8 dizem: Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Se você quer manter a sua paz, a sua comunhão com Deus e uma vida feliz com a sua família, fuja de dívidas. Fuja de gastos inconsequentes. Não há nada melhor do que você poder estar com tudo em dia na sua vida e saborear cada instante dessa vida. Que Deus te abençoe.